quando você nasceu? Será mesmo que você nasceu no dia do seu aniversário? Bom, para Wilfred Bion, não. Você não nasceu no dia do seu aniversário. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um conceito bioniano, onde nós temos pensamentos em busca de pensadores, onde existem pensamentos que antecedem a sua chegada no mundo, mas que já influenciam no que você é agora. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Em sua obra Estudos Revisados, no capítulo 9, o Bion nos sugere uma teoria do pensar, onde ele vai diferenciar dois elementos principais. O primeiro elemento, pensamentos que já existem sem a necessidade do indivíduo, para pensar. Pensamentos já existentes que não dependem do sujeito. Porque o único pensamento que depende do sujeito para sobreviver é a mentira. Porque você vai ter que sempre se lembrar do que está sendo inventado para conseguir prorrogar a mesma mentira. Senão ela não se sustenta mais. Agora, esses pensamentos que o Bion está sugerindo é algo que permanece antes que você chegue ao mundo e é aquilo que fica depois que você se vai. No segundo elemento, nós vamos ter um aparelho do pensar, que é o que ele denominou de pensadores, é o que a gente vê como psique, como mente. É algo que é desenvolvido para poder dar conta dos pensamentos já existentes. É como se o Bion tivesse dito que aqui no consultório onde eu estou, ou aonde você está vendo esse vídeo, tivessem pensamentos flutuantes em busca de pensadores, em busca de um local em aberto para que eles pudessem repousar. Espera um pouquinho, que logo vocês vão entender mais facilmente e não vão achar tanta loucura isso. Porque, de fato, pensar que existem pensamentos voando no ar em busca de um local é um pouco estranho, certo? Mas fará sentido, pelo menos para mim e para vários psicanalistas fazem. Bom, vamos de exemplos então. Por quê? Porque dentro das duas categorias, dos dois elementos, vão ter duas subdivisões. Então, no primeiro elemento, vão ser divididos em pensamentos saudáveis e pensamentos adoecidos. Como também nós teremos no segundo elemento, aparelhos do pensar saudável e aparelho do pensar adoecido. Para vocês entenderem a relação dos dois, vamos pensar em uma situação hipotética, onde eu vou buscar elementos qualquer para poder compor o meu exemplo, certo? Então pense em uma situação, um casal, um homem e uma mulher que estão à espera de um bebê. Porém, ainda não se sabe o sexo desse bebê. Não sabe se vai ter um filho do sexo masculino ou uma filha do sexo feminino. Ok até aí? Quando nós temos um pensamento que nós julgamos ser adoecido, é quando, por exemplo, uma das partes do casal pode começar a dizer o que vai ser essa criança, sabe? Por exemplo, o nosso filho vai ser um menino e vai ser jogador de futebol. Ou vai ser uma menina e vai fazer balé, vai ser bailarina, né? Ou vai ser uma menina e vai ser professora. Sabe quando você já estipula o que esse bebê que nem chegou ao mundo ainda vai se tornar? Vai ser inteligente, vai ser bonito, vai ser conquistador, vai ser bem comunicativo. Meu filho vai ser esperto. Sabe isso? Isso é um pensamento adoecido porque eu já estipulo o que aquela criança vai ser, sem permitir que ela seja o que ela bem entender. Um outro exemplo de pensamento adoecido, né? Quando a relação do casal já está em ruínas. Quando o casal junto já não faz mais sentido. Mas mesmo assim vem uma gestação que cria-se então uma expectativa de que esse novo filho vai unir esse casal, vai salvar a relação.
é um pensamento adoecido porque é um fardo muito grande para uma criança pequena que mal sabe das dificuldades da vida ainda. E é um fardo que será cobrado no decorrer do tempo. E que talvez esse próprio indivíduo, próprio criança, venha se cobrar futuramente por isso. Né? Será que o rompimento dos meus pais foram por minha culpa? Será que eu fiz algo de errado? Né? Isso volta em algum momento. Então, eu impor detalhes para essa criança, como a função de que ela traga felicidade, ou de que ela seja perfeita, ou de que seja inteligente, é um fardo muito pesado, porque é um pensamento adoecido. Quando nós temos um pensamento saudável, então? Quando eu permito que qualquer que seja o sexo da criança, qualquer que seja a profissão que ela for escolher, será bem-vindo. Quando eu olho para o meu filho e o fato de ter um filho já é o suficiente, sabe? Poder dar amor, poder dar carinho, poder ensinar algumas coisas, isso é o primordial, em vez de ficar direcionando o que aquela criança vai ser ou não na vida. Então a gente tem um pensamento saudável, quando aquela gravidez é desejada, é esperada, sabe? Quando tudo é feito com muito amor. Quando nós temos, então, no segundo elemento, nós também temos a subdivisão, um aparelho do pensar adoecido e um aparelho do pensar saudável. Quando nós estamos falando de um aparelho do pensar, ele é desenvolvido a partir do ambiente que aquele indivíduo está inserido. Então, se o ambiente é adoecido, esse aparelho do pensar vai tornar-se adoecido. Por quê? Porque eu aprendo de acordo com as minhas experiências, de acordo com as minhas relações. E é isso que é importante, sabe? Qual é a minha relação com a função materna e com a função paterna? Porque eu vou reproduzir isso ao longo da minha vida. Então, se eu estou em um ambiente que é caótico, que é opressivo, um ambiente que faz com que eu me sinta incomodando, sabe? Isso é algo que vai promover que esse aparelho do pensar adoeça, onde um sujeito, por exemplo, pode sentir que está incomodando em qualquer lugar. E aí, esse ambiente familiar, ele vai reproduzir em outras relações, no trabalho, com os amigos, em uma carreira, sabe? De várias formas. Quando a gente tem um aparelho do pensar que é saudável, então, quando aquele ambiente que eu estou inserido consegue reconhecer as minhas qualidades e os meus valores, sabe? Porque todo mundo já tem um dom, já tem uma habilidade, tem características que são boas e são ruins, o que isso é normal. Mas a partir do momento que o ambiente respeita isso e reconhece que a tua habilidade é diferente da minha, que é diferente da dela, que é diferente da dele, sabe? Isso é importante. Então, os aparelhos do pensar serão desenvolvidos a partir do ambiente. É claro que não é via de regra nós termos um pensamento adoecido e ele tornar-se um aparelho do pensar também adoecido. Pode acontecer ao contrário, por exemplo. Nós podemos ter um aparelho do pensar adoecido, onde a gravidez foi inesperada, onde a dificuldade era maior, onde o medo era muito presente, que pode ter gerado esse adoecimento do pensamento em relação a essa criança. Será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou conseguir ser mãe? E aí, ao momento do nascimento, quando essa criança chega na família, esse ambiente pode tornar-se acolhedor, pode conseguir voltar às suas expectativas e deixar um ambiente tranquilo para que aquela criança se desenvolva. Então, por mais que eu tenha tido um pensamento adoecido no início, eu posso desenvolver um aparelho do pensar saudável. O que é muito bom, mas é a partir do ambiente da união, porque não tem como eu pensar em um sujeito sem pensar nas funções que ele teve, sem pensar no pai, sem pensar na mãe, né? Porque para que eu possa ser mãe, eu preciso de um pai presente. Por quê? Porque senão eu vou ter que deixar algumas funções para ter que buscar outras. Então, eu preciso que alguém me faça sentir que eu sou amada, que eu sou acolhida, que está comigo, porque é muita dificuldade no início, né? Nos primeiros meses da vida do bebê, porque é uma dedicação intensa e onde situações que você está aprendendo com os erros.
Então, você ter um companheiro a quem se apoiar é fundamental, né, nesse processo. E como também nós podemos ter um pensamento saudável, onde teve-se todo um planejamento, a gestação foi toda muito bem-vinda, foi amada, foi acolhida, mas após o nascimento, tornou-se um ambiente que não era saudável, mas adoecido, porque eu posso ter me arrependido, eu posso não querer esse processo, eu posso não conseguir um vínculo por vários motivos, que aí fica para um segundo vídeo. Então, assim, são vários fatores que podem fazer com que esse ambiente se torne um ambiente adoecido, né? Quando os pais não conseguem se manter. Porque, por exemplo, quando se pensa que uma criança vem para unir um casal, que é o pensamento adoecido, a gente entende que uma criança não une muito bem um casal. Na realidade, nos primeiros meses, afasta o casal, porque é uma dedicação da mãe voltada para o bebê integralmente, onde é um excesso de cansaço, né, de dedicação ali, que é preciso para que o bebê sobreviva. E então o casal talvez não tenha tanto tempo assim logo no início. Então, de certo modo, causa um certo afastamento entre o casal. Então é uma utopia pensar que um filho vai segurar uma relação ou que vai manter uma relação, sabe? É um pensamento adoecido. Bom, esse é o pensamento do Bion, pensando que esses pensamentos já influenciam no sujeito. Porque se eu tive um pensamento que era adoecido, mas o meu ambiente também continua adoecido, onde eu não consegui me reconhecer como pessoa, onde eu não consigo acreditar nas minhas qualidades, acreditar na minha capacidade, vou me tornar um adulto totalmente inseguro, um adulto que não consegue escolher por si mesmo, que não consegue encontrar uma profissão, que não consegue decidir por si, acreditar em si mesmo. Esse é o principal, né? Então, essa é a teoria do Bion. Um pensamento que já existe antes do sujeito e que influencia no que ele vai ser, nas atitudes, nos sintomas. Por quê? Porque vários psicanalistas contemporâneos têm estudado, se aprofundado cada vez mais numa vida intrauterina. Ou seja, a gestação de 9 meses não é só uma maturação do corpo, do físico daquela criança, mas também do emocional. Porque é impossível pensar que uma mãe só transmite para o bebê o alimento que ela ingere, como também emocionalmente o bebê é alimentado. Por quê? Porque vocês podem, quem é mãe aqui que está me assistindo, ou alguém que conheça alguma mãe, pode reparar algumas situações assim. Quando a mãe passa por algum estresse muito forte, a barriga endurece, é como se o bebê se comprimisse. Quando ela tá mais tranquila, quando ela tá mais relaxada, o bebê mexe um pouco mais na barriga, fica mais à vontade. Então, assim, as emoções da mãe é transmitida para o bebê. E geram, como também no físico, geram como se fossem cicatrizes na psique do sujeito, onde aquelas situações podem ter um significado maior num sintoma que ele vem apresentar quando adulto, né? Então, ficou um pouquinho mais claro para vocês? Se ficou alguma dúvida em relação ao que nós falamos até aqui, deixem nos comentários abaixo desse vídeo as suas dúvidas, que eu tento ir respondendo a cada um. E se tiver bastante dúvidas, a gente grava um outro vídeo respondendo as dúvidas de vocês. Bom, por hoje o vídeo está chegando ao fim, mas não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, porque ajuda eu a entender que você tem gostado do conteúdo e quer mais conteúdos assim. Como também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e permanece para aumentar essa nossa família que está sendo construída, para que você fique atento e receba notificações aos próximos vídeos, que vão acontecer já com data e horário marcado. Teremos 2 vídeos por semana. Então, nosso encontro será de terça e sextas-feiras, às 21 horas, horário de Brasília. Terá um vídeo novo no ar. Ok? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!